Eu fiquei com isso, tá? Já já tô fazendo lá. É tipo. Só. Isso precisa do NGHC para achar o botão. São só Eu sou Andressa, R2 da TI, vou apresentar o Jornal Sobre de hoje e o artigo que eu precisei apresentar e fazer a revisão foi desse Effort Protein, que era basicamente com pacientes críticos, que tinham a massa muscular desse paciente, ele tenha um desfecho melhor do que o paciente que é sarcopênico desnutrido. E ainda a gente tem muito pouca evidência na literatura de dados assim concretos, e esses dados muitas vezes são heterogêneos. Os guidelines ainda dependem muito de opinião de especialista, e a recomendação é muito ampla. Assim. Então, no geral, o que a gente tem é a recomendação de 1,2 até 2,5 gramas de grama quilo dia de proteína. Mas qual dentro dessa faixa que a gente deveria usar? Esse grupo de pesquisa fez um registro que foi um registro voluntário nos últimos 20 anos. Em 2014, eles viram que a média ofertada de proteína para os pacientes era de 94 gramas por dia, que dava uma média de 1,3 grama quilo dia, e na UTI, do que era prescrito, o paciente recebia em torno de 55% da dose, e isso variava de 15% a 101%. Então, assim, a gente realmente, às vezes, não consegue atingir as metas que a gente mesmo prescreve. E, na prática, o que eles viram é que variou de 0,5 a 3,8 grama quilo dia de proteína de prescrição. E, para o estudo, eles fizeram um levantamento de dados usando essas plataformas, que era basicamente para ver nos pacientes críticos o uso de proteína. Eles conseguiram juntar 19 publicações mais relevantes, que eram ensaios clínicos randomizados, com pacientes críticos que comparavam uma dose um pouco mais alta e uma dose um pouco mais baixa de proteína. E nesses 19 estudos, tinham 1.731 pacientes, e a dose que eles comparavam, a dose média era de 1,31 versus 0,9 grama quilo dia. E eles não encontraram nem diferença estatística para mortalidade, nem outro desfecho. E daí, nesse caso, ele não descreve os outros desfechos. E a hipótese que o estudo levantou foi de que talvez, então, doses maiores de proteína fornecidas a pacientes mais gravemente enfermos melhoraria os resultados clínicos. Bom, o desenho de estudo era um estudo multicêntrico em 85 TIs, e isso dividido em 16 países, que são os que eu coloquei aqui embaixo. Foi um estudo de iniciativa de investigador. Então, quando o próprio médico, assim, surge um problema e ele mesmo levanta esse problema, faz o desenho de estudo e segue com ele. Um estudo pragmático que foi para, assim, era uma dúvida que os médicos viram que existia e eles mesmos levantaram para tentar responder isso. Baseado em registro, foi cegado só para os pacientes e foi um estudo randomizado. E daí eles dividiram em dois braços. O grupo que recebia menos de 1,2 grama quilo dia e o que recebia mais de 2,2, que era, na verdade, o que eles estavam, o grupo de intervenção. Os pacientes incluídos eram pacientes adultos que eram admitidos na UTI em até 96 horas, que tinham uma expectativa de ventilação mecânica acima de 48 horas e que tivesse um ou mais risco nutricional. E o risco nutricional ele colocou como MC abaixo de 25 ou acima de 35, que tivesse uma desnutrição moderada ou grave. E daí isso era avaliado pelo exame local. Que tivesse uma escala clínica de fragilidade de 5 ou mais, tivesse uma sarcopenia importante, daí eles usaram essa escala do SARC-F, e que tivesse uma expectativa de ventilação mecânica acima de 4 dias. E daí eles já excluíam de cara os pacientes que estavam acima de 96 horas de ventilação mecânica, ou se tivesse alguma expectativa de morte ou de desligar o suporte de vida em 7 dias dentro da triagem. As mulheres grávidas não entraram nesse estudo. Os pacientes que também o médico tinha alguma indicação própria, diferente do que o estudo previa.
e os pacientes que precisavam de nutrição parenteral total e que o local não tinha como atingir essa meta proteica. Então, eles já eram excluídos do estudo. Eles utilizaram o peso seco do paciente pré-UTI, mas se o paciente fosse obeso, eles usavam baseado no IMC de 25. E podia ser tanto nutrição enteral como parenteral, e podia ser qualquer mix entre eles. Podia ser parcial, enfim. E eles não orientavam como que o médico deveria chegar na meta nutricional, na meta proteica. Eles só encorajavam os clínicos a atingir 80% do que tinha sido prescrito. Todas as intervenções foram administradas até 28 dias do paciente na UTI, ou se ele tivesse óbito, ou tivesse uma transição permanente para dieta bioral. E no caso dos pacientes que reinternavam na UTI, eles entravam no mesmo braço do estudo, isso se fosse dentro de 28 dias. Então, cada paciente que foi designado para um grupo, ele foi estudado como pertencendo desse grupo, independente da adesão, e os pacientes que não receberam a intervenção antes de abandonar o estudo foram excluídos. Eles tinham uma ideia original de fazer o desfecho primário como mortalidade em 60 dias e o desfecho secundário como tempo de alta hospitalar com vida. E daí, para essa programação, eles tinham calculado um N de 4.000 pacientes, então 2.000 para cada braço, tendo um poder estatístico de 80%, num erro alfa bilateral de 0,05, detectando uma redução de risco absoluto de 4% na mortalidade. E daí eles calcularam de 30% para 26%. Acontece que esse estudo aconteceu no meio da pandemia, então foi de 19 de janeiro até 3 de dezembro de 2021. E eles não conseguiram atingir esse tamanho de amostra. E daí o comitê diretor teve que fazer a troca do desfecho para conseguir alinhar e chegar, assim, enfim, cumprir o estudo, né? Então, eles colocaram como desfecho primário o tempo de alta hospitalar com vida até 60 dias após a admissão no UTI e o desfecho secundário mortalidade em 60 dias. Desfecho secundário, terciário, eles colocaram adequação nutricional, mortalidade hospitalar, reinternação na UTI no hospital, duração da ventilação mecânica e duração da internação na UTI no hospital. Quando eles reavaliaram isso, eles tiveram que recalcular essa estatística, e daí, nessa análise recalculada, eles estimavam uma taxa de mortalidade agrupada em 60 dias de 32%, com um tempo médio de alta hospitalar de 21 dias. E daí eles calcularam um N de 600 para cada braço, com poder estatístico de 83%, mantendo o erro alfa, e daí a redução do risco relativo de mortalidade seria de 34,6 para 29,5, com aumento de 20% nessa taxa de risco de tempo de alta com vida. Os desfechos eram avaliados até no máximo 60 dias, então pacientes que passavam desse tempo acabavam sendo excluídos do estudo, e uma exceção era a nutrição diária, que eles calcularam nos primeiros 12 dias na UTI, e injeção de proteína nos primeiros 28 dias de randomização. A randomização foi em bloco de permuta, de 2, 4 a 8, e os profissionais não foram cegados, então esses dados estavam acessíveis 24 horas por dia para esses profissionais. Daí, na análise estatística, os grupos foram comparados com o modelo de risco proporcional de Cox, e daí eles usaram essa abordagem Fine-Gray, que era para riscos competitivos. E eles ajustaram os modelos para idade, gravidade, score de nutrição, fragilidade clínica, sarcopenia, onde era admissão e como era admissão, região geográfica e o tipo de admissão. A mortalidade em 60 dias, então, para o desfecho secundário, foi comparado os grupos por risco relativo não ajustado, e daí eles tinham alguns outros ajustes também, que eu acho que o Bruno depois vai conseguir explicar um pouco melhor isso. E daí eles fizeram um risco relativo estratificado por local, que daí é quando tem uma análise, um fator que depende dos outros, mas eu acho que assim, realmente você vai explicar melhor que eu. E eles usaram esse risco relativo ajustado, estimado por modelo log binomial misto, usando a estimativa de Laplace, com um local como efeito aleatório e com variáveis de linha de base como efeito fixo. E
para os erros de padrão robusto, usaram o modelo de Poisson modificado. Bom, e daí eles começaram lá, que aqui não está dando para ler, né? Mas eles começaram a princípio com 4.322 pacientes, e a maior parte acabou sendo excluída por conta do termo mesmo de livre esclarecido. Assim, eles não conseguiram aplicar, o paciente acabou abandonando o estudo, mas principalmente isso, os pacientes que retiraram o termo de consentimento, e se o paciente permanecesse no hospital por mais de 60 dias, eles também eram automaticamente excluídos do estudo. E daí eles acabaram aqui com o braço na intervenção de 645 e no controle de 656. Bom, na tabela 1 que a gente vê é que os pacientes, eles tinham uma idade aproximada nos dois grupos, né? Mas que era de 57 anos a média, mas variava de 18 a 95 anos esses pacientes em dois grupos. Então, era uma variação bem grande. Predominantemente do sexo masculino, e os pacientes, a maior parte, eram admitidos por questões clínicas. Eles tiveram muito poucos pacientes cirúrgicos nesse estudo. A causa principal era respiratória, e em relação à injúria renal, a menor parte tinha, mas era em torno de 25%. Em relação a score de gravidade, eles usaram o SOFA, e a média era de 9 nos dois grupos, variando de 6 a 11. E em relação a local geográfico, principalmente foram analisados pacientes do Reino Unido, mas em segundo lugar foi da América Latina. Bom, só para a gente saber o tipo de nutrição que eles usavam, mais de 90% dos pacientes usaram só nutrição interal. Então, a maior parte eles conseguiam atingir a meta com nutrição interal. E uma falha, assim, bem grande que eu achei do estudo é que eles calcularam depois a dose real que eles conseguiram dar de proteína para os pacientes. No grupo intervenção, a média foi de 1,6 gramas. Então, eles não conseguiram atingir 2,2 gramas que eles tinham esperado. Em relação ao grupo controle, eles fizeram uma média de 0,9 grama quilo por dia. Bom, a gente vê aí que em relação à incidência cumulativa de alta hospitalar, não teve uma diferença estatística, a curva não abriu. Em relação à mortalidade, a gente vê que no grupo com proteína mais alta foi de 34,6 versus 32,1 no grupo controle, mas também não teve diferença estatística. Em relação às análises de subgrupo, o que eles viram, assim, que foi tanto para o desfecho primário quanto o desfecho secundário, uma coisa que teve evidência, assim, de alteração foi o SOFA acima de 9, teve um pior desfecho no grupo de intervenção, e injúria renal aguda também teve um pior desfecho no grupo de intervenção, tanto para mortalidade como para tempo de alta. E daí a gente chega na discussão. Bom, uma coisa que o estudo chama bastante atenção é que eles contraindicam, daí, por essa análise, eles não indicam, na verdade, os médicos a prescreverem um teor mais alto de proteínas, principalmente para os subgrupos de pacientes com lesão renal aguda e com uma gravidade clínica maior, que eles viram que tinha um desfecho pior. E daí tem essa questão de pacientes mais graves, idosos, obesos, frágeis, desnutridos e sarcopênicos que se beneficiariam de uma dose mais alta de proteína, mas esse estudo não demonstrou isso. Ele faz essa ressalva de ter muito pouco paciente cirúrgico, então a gente não consegue extrapolar esses dados para esses pacientes. E outra ressalva que ele faz é que eles não usaram resultados funcionais. Então, eles não viram se o paciente melhorou o desempenho em 60 dias ou a longo prazo, e então a gente não sabe se poderia ter uma melhora, proteína mais alta poderia ter uma melhora na recuperação física, principalmente quando fosse associada à atividade, exercício físico, enfim, a reabilitação do paciente. E outra ressalva é que o estudo não considerou essas fases teóricas da doença crítica. Então, eles fizeram meio que um platô de quanto eles forneciam de proteína para o paciente, dentro dos 28 dias. E a conclusão que ele chega é que talvez o mais seguro fosse a gente prescrever uma dose de 1,2 grama quilo dia, que daí isso é baseado na extremidade inferior do que recomenda a diretriz americana de 2022, ou se a gente fosse guiar a europeia, 1,3 grama quilo dia,
e tentar atingir pelo menos 80% do que foi prescrito, que isso é o que parece mais seguro aí pelo que o estudo mostrou. Acho que esse é um estudo que vem depois de muitas recomendações para a gente atingir proteína mais alta. Né? E o Darren Hilland, que é o primeiro autor, ele estuda muito nutrição, muito tempo. E aí, assim, tudo que ele precisou, ele não conseguiu confirmar em grandes estradas até agora. Assim, já tentou com micronutriente, com dose alta de energia, né, de caloria, agora dose alta de proteína. E a gente não conseguiu chegar nesse ponto. Bom, vamos ver então o estudo em si. Então, alguém consegue aí resumir para a gente a pergunta do estudo? Qual que é o pico aí do estudo? Se a oferta de um maior aporte proteico paciente dentro de risco nutricional melhoraria os desfechos que foram analisados. Perfeito. E aí, vamos só... Aí eu acho que o que é importante? Sempre que a gente fala, isso pode acontecer e verificar. Acho que é importante a gente pensar exatamente os critérios que eles utilizaram. Né? Então, você mesmo falou assim, população em teoria de alto risco. Né? Então, quais foram os critérios que eles utilizaram para definir alto risco? No caso, a OMC, obeso, subpeso, a questão da sarcopenia, que foi avaliada pelo score. Fragilidade, ventilação, expectativa de ventilação mais 4 dias, né? É isso que é. O que mais? Mais ou menos. Acho que mais Fragilidade. Tá. Então, essa é a população. Então, qual que é a ideia? Por que eles não fizeram assim todo paciente crítico? Para escolher essa população, qual que é o objetivo de você... porque, assim, em na UTI, a gente vai dar uma dose de proteína X, né? Não importa se é tanto alto risco ou não, geralmente, né? Mas qual que é a ideia de você tentar escolher uma população de mais alto risco para colocar no estudo clínico? Claro. estudo estatístico. Você tem mais desfecho. Perfeito, mas aí qual que é a gente pode dar um nome para isso? Quando eu procuro aumentar, assim, pegando a população de mais risco, em teoria eu vou ter mais desfecho, né? Aí eu vou ter mais poder estatístico, mas tem uma outra motivação por trás também. Na verdade, a motivação é essa, mas tem um nome que a gente pode dar. Probabilidade de que não é bem das verdades, né? Porque mas você vai aumentar a probabilidade de ter mais desfecho e com isso detectar uma diferença, sim. Tá? Não, porque tudo tem trade-off. Então, quando você escolhe uma população mais restrita, o que acontece? Tem duas implicações imediatas. Você restringe a população. Você diminui, não é diminui o N, você pode botar o N que você quiser, mas você diminui o poder de recrutamento, né? Vai ser mais difícil de recrutar, certo? E você também prejudica a generalização dos seus achados, talvez, certo? Porque não vai generalizar todos, vai generalizar só aquela população. Mas, ao mesmo tempo, se você fizer tudo em todo mundo, aí talvez não são subgrupos que precisariam receber tratamento. O nome disso chama enriquecimento prognóstico. Você quer estudar uma determinada intervenção e você vai escolher, dentre a população-alvo a que se aplicaria a sua intervenção, uma população com maior risco de ter eventos relacionados àquela intervenção ou não. Tá? Então, isso é enriquecimento prognóstico. Então, o que é bom? Enriquecimento prognóstico. Ter mais evento, aumentar o poder estatístico. O que é o ruim? Reduz o recrutamento, pode prejudicar o recrutamento. E quando você for generalizar os achados, não necessariamente é generalizar a todos os pacientes. Tá? Porque você estreitou a população-alvo. Acho que esse é o... Então, é importante a gente ter isso em mente. Escolher uma população, em teoria, de alto risco nutricional. Tá? E aí vocês podem questionar se é alto risco nutricional mesmo ou não. Ventilação mecânica é alto risco nutricional? Ele é alto risco de desnutrir durante a internação. Porque o paciente é mais grave. Né? Assim como o Nutric, assim como a faixa, etc. Tá? Mas é como se define hoje, de certa forma. Né?
Beleza, a intervenção era 2.2 mesmo? Era meta ou era acima dele? Você falou acima. Acima deles. A gente vai deixar acima de 2.2. Tá? Parado com atingir até 1.2. É menos de 1.2 versus mais de 2.2. Maior ou igual, maior ou igual a 2.2, menor ou igual a 1.2. E, como é que era a progressão, assim, tipo, dava de cara ou tinha uma... Não, ele falava que só orientava os médicos a atingir 80% prescritos. Eles fizeram um protocolo específico para como ia chegar nisso. Muito E bem. eles sempre fizeram também de uma definição de dieta calórica, né? Mas só proteína. Perfeito. Isso aqui não deixa claro mesmo, não, no protocolo. Ele só fala que os eles orientavam um pouco antes, atingir aquela meta, e eles orientavam que, se possível, não aumentassem meta calórica. Tentasse manter as mesmas calorias para você isolar a proteína, né? Beleza. Então, Mas não aí- falando mais calorias no grupo mais proteína. Mas aí o que é importante? Isso é característica de um tipo de estudo, que está no título do artigo, inclusive. É você não protocolar como vai ser feito. A ideia é ser um estudo pragmático. É uma característica do estudo pragmático. Tá? Tem várias características para você dizer que o estudo é mais pragmático ou não. Ele não é dos mais pragmáticos, não, porque ele coletou bastante dados. Tá? Mas ele tem algumas características do estudo pragmático. Ele não teve um protocolo específico, ele só orientou como ele queria que fosse. Ele coletou dados baseados no registro do prontuário médico, pelo que eu entendi, pelo menos era a ideia. Então, não tinha uma coleta de dados específicas. Né? E aí, enfim, a gente pode ver aí outras características, mas eu acho que essas são as principais. E o estudo é aberto também, isso é uma característica frequente de estudo randomizado. E ele não é em cluster, né? Estudo é randomização individual. É uma boa pergunta. Não, isso depois a gente chega lá. Isso, o objetivo é você garantir o sentido da alocação, não o cegamento, são coisas diferentes, tá? Então, muito bem. Então, a ideia era ser um estudo pragmático. Mas todo estudo em terapia intensiva que é aberto, a gente vai precisar, uma vez que o estudo é feito, ainda mais esse que foi pragmático, que ele não determinou como tinha que ser as coisas, ele só falou assim, eu quero que atingisse algo e aquilo. Mas ele não falou exatamente como deveria ser feito, né? Não tinha um protocolo fechado. O que a gente tem que demonstrar antes de analisar o dado? Antes de analisar os resultados? Você já sabe. Guarda aí. Muito interessante eu ver. A Andressa mostrou, mas acho que até tinha um gráfico outro do estudo que mostrava um pouquinho mais. Mas o que é interessante a gente ver antes de analisar o resultado final? Porque digamos que o resultado fosse neutro, lá no final. E o protocolo do estudo, ele só falava como ele achava que tinha que ser, mas ele não era um protocolo fechado. Intervalo também, acho que intervalo de confiança entre a oferta proteica dos dois grupos, assim, porque não chegou no objetivo nenhum dos dois e enfim, meio que coexistiu, assim, acho que enfim, a oferta ela tive uma oferta no dois chegou bem longe disso, no dois também, intervalo de confiança entre a oferta e desse produto, assim. A prescrição não foi... Isso, a Andressa mostrou lá que a oferta do grupo controle foi 0,9, né, Andressa? E no grupo de intervenção foi 1,3, a mediana, né? É 1.6. 1,6, tá. Esse gráfico aqui, a maioria dos estudos em terapia intensiva que são abertos, vocês vão ver um gráfico para mostrar a separação fisiológica. Tá? Qual que é a ideia? Se eu não mostrar a separação fisiológica, então, se eu não conseguir separar os grupos com a minha intervenção, eu não vou esperar ter resultado diferente nenhum, certo? Porque os grupos foram essencialmente iguais. E aí a gente geralmente vai ter esse tipo de gráfico aqui, certo? Então, olha que legal esse gráfico. Eles mostram que tem uma variabilidade bem grande, né? Eles conseguiram pregar. Mas, quando a gente olha na média aqui, na mediana, né? Vamos olhar a barrinha do meio é a mediana. A gente vê que existe uma separação legal entre os grupos. Então, apesar de ser um estudo pragmático, eles conseguiram ter uma separação fisiológica entre os grupos do grupo que recebeu mais e menos proteína, tá? O Marcelo já deu aula de prestação de dados? Não? Não. Esse mês, inclusive. Esse mês? Tá. Isso aqui, você sabe como é que chama esse tipo de gráfico? Boxplot. Um gráfico de... eu nem sei como traduz em português, é boxplot. A barrinha do meio é a mediana, tá? Só para a gente ter. E a barrinha inferior e a superior é o percentil 25 e 75.
tá? Essa barra superior e essa inferior seria mais ou menos lá o percentil 99 e o percentil 1, mas não é isso. Então, tudo que passa aqui para cima é considerado outlier, por essa forma de fazer o box plot. E aí, cada software estatístico tem um jeito de classificar esses outliers, tá? Mas é que não é o range total, é dessa bolinha até aqui, né? O valor mínimo e máximo, tá? Mas o box plot, ele dá o box, e depois tem essas duas barrinhas verticais, né? E dá o valor quase mais próximo do máximo e o quase mais próximo do mínimo, tá? Bom, mas vamos olhar só para os valores medianos, e a gente vê que não tem um overlap os intervalos interquartis, né? No percentil 25 e 75, não tem um grande overlap, só no primeiro dia, né? A partir do segundo dia, a gente já vê uma separação filológica bem legal, tá? Bom, então, tendo isso em mente, agora a gente fica satisfeito, né? O estudo conseguiu entregar a intervenção. É o primeiro ponto, né? Certo? Beleza. Então, vamos para os resultados. A gente vai deixar a estatística mais no final, tá? Acho que é. Vamos para os resultados. O que vocês acharam aí? Eu achei, primeiro, que essa mudança do desfecho aí, a posteriori, eu achei que, não sei se invalidou, mas acho que caiu muito, assim, a qualidade desse estudo, assim. Eu acho que já teve uma revisão sistemática do Critical que é publicado com 19 artigos de 2 estatísticos randomizados, que mostrou o que ele achou, né, que não tinha diferença. E eu acho que ele meio que estava vindo para sacramentar alguma coisa que já havia sido provada. Eu acho que com essa mudança de desfecho a posteriori, eu acho que prejudicou bastante assim, a qualidade. E esse desfecho que ele utilizou por sequência é um desfecho assim, meio soft. Assim. Se você fosse ler o que é que ele definiu como alta discharge alive, era o paciente que não morreu com 60 dias de admissão de TI e não estava no hospital após 60 dias de ser admitido. Foi considerado um cara vivo, né? Então, para você ser incluído isso aqui, basta você não morrer na UTI e ter alta. E alta da UTI é uma coisa muito, muito relativa, assim, né? Então, a pessoa ser admitida ter alta, então acho que... Mas não era tipo aquela hospital? Acho que era hospital, né? Mas você tem razão no que você está falando, porque ele não necessariamente seguiu o paciente após a alta hospitalar. Só. Não estava lá no hospital, mas... Isso sim. Mas... eu concordo com você, é um desfecho soft, mas por que seria diferente dos grupos? Porque seria diferente. Isso, eu acho que esse estudo meio foi projetado para dar igual entre as duas coisas, porque eu acho que uma nutrição em si, assim, uma coisa que já era mínima, não sei se ia mudar alguma coisa de mortalidade ou algo associado a isso. Isso é o que você acha. Se você for perguntar para os nutrólogos, todos acham que dá muita proteína, que a gente dá pouco. Entendeu? O Thiago trouxe uma questão bem importante aí, que é muito da MBL, né? O paciente saiu, o estudo não deu certo ali, porque teve a pandemia no meio. É plenamente justificado eles fazerem uma modificação do estudo, é totalmente justificado, é uma boa justificativa. Mas aí isso vai ter implicação na interpretação que a gente vai dar para o resultado ou não. E a gente vai ter que pensar nisso. Mas... agora me perdi aqui nas ideias. Essa ideia de mudar o desfecho, ela é muito ruim mesmo, né? Porque parece que o autor viu assim, não vai dar certo, então vou mudar para achar o que eu queria, né? Bom, que eu acho que aqui a gente tem que ser agnóstico, que é melhor, eu prefiro um trial que foi feito assim do que um estudo baseado no observacional que alguém analisou e ficou achando a resposta. Entendeu? Então, apesar de ser viés enorme você mudar o desfecho do meio do estudo, né? Eu ainda acho que vai ser a melhor evidência disponível que a gente vai ter a esse respeito. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar em conta para trazer para a aplicação nossa para a prática, né? E diferente de estudos de medicamento, que às vezes existe uma pressão maior de indústria, tal, que não tem grande pressão, aqui é muito conhecimento geral, assim, né? A gente que acha que é para mais, a gente que acha que é para menos. Aí vamos ver como que eles apresentaram, a gente consegue utilizar esse resultado ou não. Que eles chamam atenção, né? Certo? Esse negócio de eu geralmente, quando eu vejo estudo na questão do Covid, eu acho bem razoável, mas desse tempo eu fiquei pensando por que ele teria sido interrompido, já que aumentou absurdamente o número de pacientes ventilados
Mas era para ter facilitado o Ele recrutamento. teve dificuldade nos pacientes Covid de fazer esse. Ele não conseguiu coletar o termo, talvez. É. Eu sei. Que a minoria de Covid, né? Eles estavam quase nada. Mas concordo contigo, daria para ter continuado. Talvez foi difícil ali, imagina, na pandemia. Esse critério dele era doente entubado e tal, talvez logisticamente. Mas sei lá, o troll que tocava o estudo, Eu acho que foi lá faltando a feria e acabou saindo. Ficou bem difícil a gente. O professor está gravando. Quanta gente que fez terapia intensiva ficou para metodologia e depois voltou para a metodologia. Aí você não consegue tocar o estudo, pelo menos lá na primeira onda. Tá? Difícil você tocar direito o estudo. Tirando uma coisa que seja muito simples, como foi o Codex, que era dar corticoide, você dava, não dava, e pronto. Né? Estudos muito simples assim, mas esse você tem que escrever mais ou menos. Mas beleza, então vamos partir aqui. Teve separação fisiológica, a gente vai para os resultados. Essa informação acho que a gente guarda, mas vamos ver o que eles encontraram ali lá no seja primário, secundário e terciários. eu acho que é mais. Vai sair. Veja os estudos. Então, esse foi o desfecho primário, que foi... Ah, você está falando aqui? aquele mesmo. Desfecho primário. Isso. Bom, você consegue botar uma apresentação? E aí, o que vocês acham do desfecho primário? Ele é neutro? É muito do que a aula que a Camila deu, assim, a gente chegou a discutir. Eu acho que, como a Andressa comentou, tipo, ele não fez aquela diferença do crítico, né? Foi o que vai aumentando. E eu acho que eu levo, assim, para mim, a gente não se preocupar tanto com isso, assim, claro que ele tem, mas não ficar tentando passar as metas, assim. Porque às vezes você não vai trazer um benefício. Legal. Eu acho que isso já é a implicação final mesmo do achado, né? Agora, só para a gente tentar ver, assim, em termos de terminologia. O resultado aqui, lato sensu. Vocês vão ver assim, esse resultado, 46 vezes 50%, um hazard ratio 0,9, intervalo de confiança por unidade com P de 0,27. O resultado é neutro? Tá. Olhando esse resultado, a que tipo de erro a gente está sujeito a fazer essa análise, quando eu falo que o resultado é neutro? Tipo 2? Por quê? O erro tipo 2 é você falar que não tem diferença quando de fato existe. Perfeito. E o que te leva a crer que isso pode ser uma possibilidade aqui? Primeiro que a forma como ele... Primeiro que o cálculo amostral do estudo é sempre com base no desfecho primário. Aí ele vai no final do estudo e muda o desfecho primário. Então o cálculo amostral todo que ele fez não serve para nada. Então a gente não sabe o poder estatístico disso. Então fica meio inválido essa demais. Porque esse cálculo amostral que ele fez depois, eu acho que ele, quando eu estava olhando a mudança de protocolo, foi em 2022 que ele mudou isso aí, eu acho. Então... Ele mudou depois de ter ouvido estudo. Depois de ter ouvido estudo, ele mudou. Então, acho que, como é que você vai... Já recrutou todo mundo, já analisou tudo, aí depois você muda, faz um cálculo amostral, meio que não sei quantas vezes ele tentou para bater com a população que ele conseguiu. Então, acho que esse desfecho primário, ele não tem poder estatístico, assim, né? Perfeito, eu concordo. E aí, que achados daqui, olhando esses dados aqui, os dados estão aí. Que achados desses dados que fazem a gente dizer que o estudo talvez não tinha poder suficiente para dar essa resposta? Paulo falou que o tamanho intervalo de confiança. Aí a questão, para eu dizer que o estudo foi underpowered, aqui é meio óbvio, porque eles calcularam 4.000 e virou 1.200, né? Então, isso já está bem nítido. Mas é interessante a gente ver o intervalo de confiança. Então, veja, o intervalo de confiança ele é compatível com o benefício da dose usual de até 23%, né? Seria o intervalo de confiança inferior, né? Seria um benefício de até 23%,
e compatível com um benefício do alta dose de até 7%. É isso que você pode dizer quando a gente está analisando a estatística frequentista usando o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança aqui ele é bem amplo, ele é compatível com o benefício de um e de outro. Então, para eu falar assim, esse estudo aqui ele foi underpowered para dizer que é neutro, eu tenho que usar o intervalo de confiança para ver isso. O intervalo de confiança não é estreito o suficiente para eu poder dizer que é neutro. E aí, eu olhando isso aqui, eu não consigo não ver que teve dano da proteína mais na população geral. Tá? Olhando assim, me parece que teve dano, mas por uma estatística frequentista, a gente não vai poder falar isso. Certo? Aí depois a gente vai ver como que a gente pesa isso quando o estudo é neutro. Tá? Então, a gente teve um estudo neutro. Eu posso falar que tanto faz uma coisa ou outra? Teoria, estatística frequentista, se eu só olhar o resultado, tanto faz uma coisa ou outra aqui, certo? Na população geral. Mas aí a gente vai ponderar outras coisas para dizer se tanto faz mesmo ou não. Tá? Você mostra a mortalidade lá? Eu queria só fazer um comentário em relação a esse desfecho aí. E eu acho que eu pensei uns tempos atrás, em especial no estudo que é aberto, eu acho que isso talvez seja um desfecho que pode ter algumas complicações. No seguinte sentido, por exemplo, durante a residência teve um estágio que eu estive que estava rolando um ensaio clínico. E um dos desfechos era tempo até alta da UTI. E era aberto. O que acontecia? Chegava o paciente 8 da manhã, estava com 2,5 de hora. Ela chegava do cara pesquisador, cara, olha que forte 500 de Riga, ele desliga essa nora aí, tolera PM de 60 e dá uma qualidade. Tipo, ela vai encher do que faria. Numa situação normal. Então, como esse estudo é aberto, não é tipo de preocupação que surge, assim. Talvez para aulas pode ser um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo o cara poderia fazer assim, não, ele não vou olhar mais para negócio, era rolando, é um desfecho que é manipulável, eu acho. Então, é uma extensão. Concordo. Por isso que eu acho que a gente tem que ver o desfecho que virou secundário. Só para a gente ver, aí, quando a gente está analisando vários desfechos, a gente tem que ver se os desfechos são concordantes, né? E eu acho que aqui vocês vão ver que é concordante. Quando a gente vai olhar a mortalidade. Então, olha lá. 32,1, 34,6. Então, 5% de diferença de mortalidade. 2,5% de diferença de mortalidade bruta, né, sem analisar o intervalo de confiança nada. E aí, quando a gente vai lá para o risco relativo, olha lá que interessante. É muito parecido com o resultado do tempo até alto plano. É compatível com um benefício de 26% o grupo usual e um benefício de 8% o grupo proteinal. Se eu for para o outro lado, né? Eu acho que confesso. Então, ainda assim, eu acho que os resultados são bem congruentes. E ter mudado o desfecho aqui não fez diferença nenhuma. Né? Por isso que eu estou falando, mudou o desfecho, não importa. Vamos ver só isso aqui, já que era o desfecho primário, para mim já está bom. Ela também já vai me ajudar a entender o que aconteceu aí ou não. Eu tenho certeza que os revisores devem ter batido muito nessa tecla de querer ver o antigo desfecho primário tão bem quanto o novo desfecho primário. Né? Acho que os revisores devem ter batido nessa tecla. Mais duas. Eu acho que também para a gente é assim, entender a cabeça do pesquisador, assim, né? Na análise dele. Assim. Tanto de conseguir mudar o desfecho, de analisar várias coisas, tanto pode ser o da pressão na revista, consegue inferir sobre a qualidade da revista pressionando ele, ou a própria cabeça do pesquisador. Assim, e o Darwin Hinnis, com certeza, ele acredita que a proteína mais alta faz bem. Com certeza ele tem ele tem muito trabalho contando para isso. Né? Ele confiava muito que esse estudo era certo. Com certeza. Bom, aí agora vamos só... A gente vai ter que voltar nessa tabela para ver um dado adicional, mas, enfim, esse é o resultado principal do estudo. Eu acho que o recado que fica assim, para a gente termos de análise do estudo, sem ver estatística nada, mas olhando essas coisas, é que o estudo ele foi underpowered para afirmar se uma coisa era melhor ou pior do que a outra ou não, embora tenha sido neutro. Bom, acho que isso é importante a gente ter em mente aí, né? Certo? Bom, dito isso, vamos para os análises do grupo. E aí, o que vocês acharam? Foi interessante que ele trouxe foi a interação, o pessoal colocou as variáveis por si só, assim, para você interpretar o que quiser. Então, vamos com a interação, mostra que teve uma interação ali com lesão renal aguda e um paciente mais grave com sofrimento do final.
Agora não. Então, parece que a população faria um pouco mais sentido, assim, né, uma proteína mais baixa. Vocês, todo mundo sabe o que é o pela interação? Tiago, consegue explicar aí? Faz. É que, assim, quando você faz uma análise de subgrupo, toda vez que você foge de uma análise comum, que a análise comum seria você fazer seus primários, você analisa, tem um P lá do valor, mas quando você cai para uma análise de subgrupo, ou seja secundário, você tem que usar de artifícios para você também não estar fazendo sacanagem, né? Você está testando um bocado de coisa e ver o que é que dá positivo. Então, no desfecho secundário, você tem uma análise, e na análise de subgrupo, você usa a ideia do P da interação. Ele meio que ele checa, especificamente aquele subgrupo, você faz uma análise estatística e avalia em relação àquele subgrupo, não sei muito bem dizer assim, mas é como se fosse um marcador de qualidade de uma análise subgrupo, para você não falar, foi positivo a análise subgrupo. Aí você fala, pelo menos eu fiz um P de interação, assim, para mostrar que teve uma interação. Isso, assim, qual? Uma das formas de prestar na subgrupo, você não apresentar P nenhum. Você pode, porque o que você pode fazer? Você pode rodar separadamente só a estimativa ponto intervalo de confiança de cada subgrupo. Aí você fala que o grupo IRA morreu mais com a proteína e o grupo não IRA não morreu mais. Certo? Mas só isso não é suficiente. Quando eu faço análise, vamos pegar um aqui que parece que foi diferente, não foi. Acho que não tem. O próprio SOFA aqui, olha só. O SOFA, vejam que os intervalos de confiança eles se cruzam aqui, né? Eles têm uma sobreposição, né? Quando eu vou comparar a estimativa pontual e os intervalos de confiança. E aí, esse aqui foi de 0,6 a 1, né? E o outro ficou para lá. E aí ele calculou, em teoria, eu acho que tem coisa estranha aqui, viu, gente? Não sei. Você está cruzando, Não tem problema cruzar. Eu estou achando que só deu P positivo para os que vieram para cá de fato. Não sei se vocês calcularam isso aqui direito, não. Mas tudo bem. O que pode acontecer? Você pode ter um caso que a estimativa ponto intervalo de confiança, eles vieram para cada unidade. E o outro grupo continua neutro aqui no meio, por exemplo. Isso não quer dizer que foi uma interação significativa. Você pode ter um valor de P de 0,2, sei lá, e ter um gráfico parecido com esse. Geralmente seria um pouco mais junto aqui, tá? Tem um estudo que tem isso, depois talvez a gente pode abrir, que é foi no Smart, tem que ser no New England de solução balanceada, de UTI, quando eles viram choque séptico. E aí ele mostrou que o choque séptico, ele tinha, se você analisar só o choque séptico, a estimativa pontual intervalo de confiança não cruzaram a unidade, mas o valor de P da interação foi 0,06. Entendeu? Então pode acontecer de você trazer o intervalo de confiança todo para cá, da unidade ou para lá, né? Aí depende do lado que vai, e não necessariamente interação significativa. O que interação quer dizer? Que quando você compara os dois grupos, os riscos mudam de fato, entendeu? Em vez de ser duas curvas paralelas, por exemplo, de mortalidade, uma curva ficou assim, a outra ficou assada. E aí você roda no software estatístico, a forma de fazer isso é você multiplicar uma coisa pela outra, no software estatístico, e ele vai te dar esse valor de... Tá? Mas, como o Thiago falou, isso é um critério de qualidade de uma análise do grupo bem feita, você apresentar o valor de P da interação. Tá? Olha, gente, eu realmente suspeito que eles apresentaram o valor de P daqui de cima. Eu tenho uma suspeita muito forte que isso era isso. E não o pedido da interação. Bom, tudo bem. Aí, olha que interessante. Vamos ver todos os critérios que eles usaram para maior risco nutricional, que em teoria era para se beneficiar, né? Fragilidade. Quanto mais frágil, veio mais para cá. Tudo bem, não foi significativo. Sarcopenia, olha só que interessante. O mais sarcopênico também foi pior. O P não foi significativo, tudo bem. O mais grave, mesma coisa. O Apache, mesma coisa. No TRIC, mesma coisa. Então, a análise subgrupo ela vai totalmente contra o que os autores pensavam. Tá? E aí, o que vocês acham disso aí? Eu dei uma olhada também, porque ele está elaborando outro subestudo
com os mesmos dados do effort para testar um outro desfecho, testando. Não, isso aí vai longe aí. Então, eu acho que ele queria, acho que ele está a todo custo, assim, encontrar o. Isso. E aí, o que isso significa? Eu vi o Gattinoni falando isso em 2016, 2017. Você vai lá e faz um estudo. E é tudo contra exatamente o que você pensava. Exato. A teoria que você está fazendo está errada. Está errada. E essa teoria de terapia funcional, a gente tem milhares de evidências mostrando que está tudo errado. A gente tem que usar uma outra abordagem da terapia funcional. E aí o pessoal vai falar que os trials estão errados. Não são os trials. Quem está desenhando os trials que está fazendo coisa errada. Entendeu? O pessoal, o trial é multicêntrico, não é o jeito de dar as coisas que é. O problema é que as pessoas estão fazendo as perguntas erradas. A teoria está errada. Não é para dar muita proteína para o algoritmo, porque está muito grave. Então, esse estudo, ele não consegue afirmar isso categoricamente porque ele foi underpowered, mas quando a gente vai ver, é tudo a favor disso. Né? Assim, e aí que a gente vai chegar no próximo ponto, que é quando que a gente vai dar peso para essa evidência ou não, para, por exemplo, botar no guideline, etc. Bom, mas eu lembro o Gattinoni falando da época da PPL. Quando saiu o ART mostrou lá uma mortalidade. Né? O Gattinoni é meio aquele jeito italianão, tal, das antigas, né? E aí, ele no começo, assim, a teoria está errada. Ele foi, assim, reforçando muito isso, né? Não adianta a gente abrir o pulmão a qualquer custo. Não é isso que ajuda, né? Então, você tem que deixar ele aberto, se der para abrir, sem lesar o pulmão, sem fazer muito esforço para fazer isso. Então, quando a gente se identifica com um resultado que é completamente discordante do que pensar, a gente tem que rever, né, a teoria por trás. Então, o modelo teórico que está levando a fazer Uma teoria que se é o paciente creatina em si, o paciente com injúria renal aguda, porque não sofre mais de creatinina, tipo, não, a parte, então, tipo, se eu tirar essa variável, tipo, só a função renal, se daria essa diferença, né, talvez seja problemático para o paciente com injúria renal aguda, para o paciente crítico em si, talvez por essa análise, a pressão que dá. Não, concordo contigo. Poderia ser diferente, é que isso aqui tudo, essas variáveis são pré-randomização, né? Entendeu? Então, sempre que você vai fazer análise do grupo, tem que ser coisas que aconteceram antes de você alocar o paciente. Então, os pacientes que pré-randomização estavam com IRA, eles, por essa análise do grupo, eles tiveram malefício da intervenção, certo? E aí, como que a gente interpreta a análise do grupo? Qual que é o peso que a gente vai dar para isso aí? Isso, mas olha que interessante, a interpretação é diferente se a análise tem um resultado positivo ou negativo. Então, se o resultado é positivo, a gente vai interpretar aquilo meramente como exploratório. Como foi um subgrupo, eu não vou assumir aquilo como uma verdade absoluta ainda, porque é sujeito a erro tipo 1, que é você encontrar uma diferença no subgrupo que você fez várias análises. Então, você não vai assumir que é verdade. E aí, a partir disso, você pode querer estudar só aquela população. Mas aqui não, aqui a gente tem uma análise mostrando dano. Dá mais proteína para essas populações que foram ruins. Você vai fazer agora um estudo de proteína? Não, né? Porque aí você fala assim, não deu certo na população geral e fez mal nesses subgrupos. Então, agora, nesses subgrupos é difícil você fazer essa sugestão. Né? Eu acho bem provável que eles vão fazer uma subanálise depois só nos pacientes com IRA. Depois fazer uma subanálise de quantos que já avisaram não. Acho que eles devem fazer algo desse tipo. Diga o que você quer perguntar. Está soltado. Só queria... Existe alguma reflexão sobre esses cuidados aí? Assim, não há uma comparação entre proteína alta versus proteína baixa. Tipo assim, o grupo dose usual, o adulto médio consome 0,8 kg de proteína. 2,3 é uma dose de atleta de alta evidência. Então, assim, vai ter que, talvez, pelo nosso convívio aí diário, com algumas discussões desse tipo, de gente que acredita muito em proteína muito alta, a gente fica tentando provar que a dose usual é melhor, mas acho que para mim deve ser o inverso, né? Eu queria provar que proteína alta é melhor. Então, por exemplo, sabe desse ensaio clínico ser neutro,
Puxa, é um argumento muito forte para não ter sentido usar a proteína alta, né? E não seguir o caminho inverso, tipo assim, não quero provar que a dose de é melhor. Não, o caminho tem que ser oposto, né? Essa não usa prova. Exatamente. Isso tem uma história legal do Lando Sperber, quem que eu ensinei lá, né, para os grupos lá de terapia intensiva, e aí ele fala, o ônus da prova está com a intervenção que é mais cara, mais custosa, mais trabalhosa, né? Então, aqui é muito mais fácil você dar menos proteína. Então, isso seria a interpretação final aí que você já trouxe. Você dá menos proteína, o paciente tolera melhor, é mais fácil de dar tal, e não vai mudar o desfecho, né, em teoria, se a gente assumir que o estudo realmente é limpo. Teoria tipo 2. Então, o ônus da prova está com dar mais proteína, porque é mais difícil dar mais proteína, talvez o paciente precise dialisar mais, né? Tem evidências, certos grupos podem ter malefício. Então, o ônus da prova está totalmente aqui com a proteína alta, que é o que o Thiago comentaram. Acho que é a mesma coisa que aconteceu muito na pandemia do Covid, a gente está tentando fabricar estudo para falar que uma terapia que já foi instituída não funcionava. Então, teve que fazer estudo para falar que a ivermectina não funciona. Teve que fazer estudo para falar que a cloroquina não funciona. Sendo que ninguém tinha que estar fazendo nada disso. Tipo, você não tem que provar que a cloroquina não funciona. Eles que têm que provar que a cloroquina funciona. Então, acho que, pô, meio que se inverteu essa... E aí, provar que não funciona é muito mais difícil que provar que funciona, né? Porque é diferente a hipótese que você faz. Mas, bom, eu acho que esses são os principais pontos aí do estudo em termos de a gente interpretar o resultado em si. Tem aquela, de 2016, se não me engano, domingo, ele fala como interpretar análise do grupo. Depois eu mando no grupo, porque eu acho que esse aqui é um exemplo legal aí para vocês darem uma linha. Como que a gente dá o peso, né? Na discussão que a gente estava tendo de nutrição literal, a gente estava falando muito em relação à elevação da ureia e da dose de proteína. Aí, nesse estudo, ele colocou a diferença entre os grupos da dose alta e dose usual em relação à diferença de ureia. A diferença de ureia dos dois grupos foi de 12 miligramas por decilitro. Então, a diferença, assim, não foi quase nada, né? Então, você dá muita proteína e você dá pouca proteína. Foi o que a gente estava discutindo, a gente fala, não, muita proteína, sobe muita ureia, vai ter que... Não, mas isso na média, né? Teria que ver nos pacientes com IRA. Então, eu tenho certeza que eles vão olhar nos pacientes com IRA, é isso? Porque você dá muita proteína para quem não tem disfunção renal, ele vai dar conta e ele vai eliminar. Entendeu? Então, se você pegar os pacientes com disfunção renal, deve ser um pouquinho diferente, deve ser um pouco mais. E 12 na média, se tem alguns que não mudaram os mapas, talvez seja 30, 40 do grupo com IRA, entendeu? Mas concordo com você, na média não muda muito. Mas no subgrupo de IRA, eu acredito que muda um pouco mais. E a gente tem vários trabalhos no quando você dá muita proteína, essa proteína não é absorvida, ela vai toda para o IRA, vai toda eliminada. Se você fizer um clearance de... quando o paciente está pegando de aminoácido e... Tá? Bom, análise estatística, vocês viram lá que tinha umas coisas meio doidinhas lá, né? Você quer voltar lá naquele slide? Voltar no método mesmo? Tá. Só frente para a esquerda. Aí, questão. Ok. Ele falou que os grupos foram comparados com o risco proporcional de POX com risco competitivo. O seja primário, que era tempo até alta hospitalar. O que é isso? Fala, o que você... Bom, assim, foi um exemplo de uma pesquisadora que estava atrás de Kaiser, tipo, você tivesse uma bicicleta e um carro de Fórmula 1. Você quer comprar aquilo mais rápido. O carro de Fórmula 1 bate no meio e não chega no final. Você conclui que a bicicleta é mais rápida que o carro de Fórmula 1. Você, tipo, se você tem uma variável ali que influencia no teu desfecho. E, tipo, de ideias, assim, para essa questão do desfecho. Perfeito, é isso mesmo. Então, em terapia intensiva, não só terapia intensiva, tem várias áreas, né, que existe isso. Quando o paciente morre, ele não pode mais ter outro desfecho, certo?
Então, aí, morte geralmente é um risco competitivo para outros desfechos que não sejam morte. Mais comum a gente vê isso em infecção. Por exemplo, PAV. Paciente, todo mundo que interna na minha UTI morre em 3 dias. Eu não tenho PAV, eu sou PAV zero. Então, mas está todo mundo morrendo. Então, beleza, a morte está acabando com a brincadeira aí. Então, a ideia de você analisar com o modelo de risco competitivo é que o paciente ele fica lá como em risco até ele estar, enquanto ele está vivo, ele fica na sua população em risco. Uma vez que ele morre, ele é censurado, ele não vai participar mais do seu set de risco, né? Tá bom? E aí você vai conseguir fazer essa comparação de uma forma mais justa entre os grupos, tá? E aí o modelo mais comum para fazer isso é esse modelo de finite grade. A ideia é levar em conta esse risco competitivo de morte. Você até avisa o software. Se ele morrer, esse é o risco competitivo, e o desfecho que eu quero ver é a alta da UTI, aqui no caso. É meio estranho, porque para ter alta tem que estar vivo, mas... aqui é alta hospital, mas acaba sendo uma forma melhor e mais adequada de você chegar, assim, tem intervalo de confiança, uma precisão adequada em relação ao que você está querendo ver. Tá? Quando você está pensando em ter alta. Isso não funciona mesmo com ser primário de novo. Não, em morte aí você não vai precisar, né? Porque aí morte é morte. O problema é quando o paciente morre, e aí uma vez que ele morreu, ele não pode mais ter outro desfecho. Então, por exemplo, diálise, infecção, infecção de catéter. Geralmente, todos os trabalhos com infecção, eles fazem modelo de risco competitivo por causa disso. Tá? Essa é uma coisa. E o segundo ponto, você já ouviu falar alguma vez de modelo de regressão? Mais multivariada? O que vocês acham que a gente, num estudo randomizado, num trial, a gente, no caso aqui, a análise do estudo tinha uma análise primária. Eu não entendi se a análise primária era sem nenhum ajuste, ou se era essa com os modelos ajustados, né? Eu achei muito complexo, daí eu tentei simplificar, mas eu não sabe simplificar dos corta-dados. Tem uma tabela aí dos estados principais? Então, aí no estudo mesmo, no PDF? No PDF? Tá aqui o PDF? Aqui em cima. Aqui? Aí, O que ele fala? esse é a tabela 1. Ah, não, é que ele coloca aqui da estatística. Do segundo parágrafo, Luiz. Ah, não, ainda vou dar em 60 dias. Ele fala aqui. Aí ele fala ali embaixo. Eu li essa informação. Eu não falo, Aqui, ó, para análise. análise primária não ajustada. Tá bom. Aí ele fez a análise ajustada. Aí que eu queria perguntar para vocês. Faz sentido eu ajustar? Tudo é randomizado. Qual que é o objetivo de fazer uma análise ajustada que sai com randomizado? Exato. Vamos ver aí na tabela 1. Olha a parte lá da tabela 1. É diferente dos outros? A média variou igual. Olha, 21, né? Ó, mediana de 21. O ano tri, que a mediana foi 5. 16%. Essa tabela 1 é tudo bem igualzinho, né? E faz sentido eu ajustar? Você volta para aquela sua figura lá, aquela tabela só S4, lá depois da... Isso daí, Esse aqui? slide 30. Aqui é a análise, aqui é a mortalidade, que é o antigo desfecho primário. A gente fez uma análise estratificada por centro, uma análise ajustada pelo centro como efeito randômico, a gente vai falar isso, e uma análise ajustada para as variáveis pré-especificadas.
E aí? Esse faz análise multivariada quando você quer ver se tem alguma variável confundidora no meio do caminho. Então, eu acho que ele fez essa análise estratificada para ver se não teve, se o centro fazia diferença, ou então se tinha alguma variável no meio que levou a esse resultado neutro. E estratificando assim, ele conseguiria ver se isolando aquela variável, ela que seria o resultado, o motivo pela ter dado neutro, ou você isolando cada uma delas, se alguma delas seria estaticamente significativa. Não sei se Isso é um jeito de pensar, mas aqui o objetivo, veja, ele só apresentou o resultado da mortalidade ajustando para essas variáveis. Só que tem duas correntes de pensamento. Tá? Tem gente que acha que assim, randomizou, não importa, está randomizado, se tiver um N razoável, todas as variáveis são bem balanceadas entre os grupos, eu não preciso fazer nenhum ajuste estatístico. Tá? Como se eu quisesse ver, por exemplo, se fosse tudo observacional, para ver proteína alta, proteína baixa. Eu ia fazer ajuste para essas variáveis, porque elas poderiam influenciar a minha decisão de dar proteína mais alta ou baixa. A ideia seria essa. Mas isso, a gente já tem vários trabalhos mostrando que não é isso que importa. Quando eu faço uma análise ajustada aqui, o meu objetivo não é contemplar covariáveis do baseline, é aumentar a precisão do meu resultado final, do meu achado final. Então, eu quero que vocês prestem atenção se mudou ou não um pouco o resultado quando fez o ajustado. Aqui, olhando a primeira linha, que deu 1,08, e olha a quarta linha, onde que ficou a estimativa ponto. Foi em 1, né? Vamos assumir aqui que o desfecho primário tivesse sido positivo, fosse 1,08 indo de 1,02 a 1,16, e quando ajustasse ficou em 1 indo de 0,95 a 1,05. O que isso significa? Isso, mas a ideia aqui qual que é? O desfecho, o que explica o desfecho? Só a proteína? O paciente morrer mais ou menos? Nesse caso não, porque não, mas é porque você já está vendo o resultado, foi neutro, mas isso a gente especifica tudo a priori. Você pode especificar assim, o que explica a variabilidade no desfecho não vai ser só o estudo. Vai ser a idade, vai ser o Apache, vai ser o Nutric, vai ser não sei o quê. Isso tudo ajuda a explicar a variabilidade. Então, eu vou ajustar para essas variáveis, porque elas vão reduzir a variabilidade que eu observo no desfecho para variáveis que são super relevantes, que vão ter relação forte com o desfecho. Tá? E quanto mais forte a variável, melhor. Só que aí o que você está estimando é diferente, você não está estimando a mesma coisa. Tá? Não você está analisando o desfecho sem levar em conta nada mais dos pacientes. No outro, você está estimando o desfecho levando em conta que várias coisas também explicam a mortalidade. Então, no inglês, eles têm chamado isso de estimates, o que você efetivamente está estimando ou não. Mas isso é sempre interessante, porque, por exemplo, se ele encontrasse um desfecho positivo e o resultado ajustasse fosse neutro, você ia falar assim, putz, na verdade, boa parte do que ele observou de resultado lá, é muito difícil isso acontecer, tá? Por causa disso. Geralmente, o que acontece é que o intervalo de confiança estreita um pouquinho. Aqui não foi o que aconteceu, não. Tá? Porque ele era 0,16 para um lado e 0,18 para o outro, né? Ele ficou bem parecido, né? Não aumentou a precisão. Tá? Final, ele mudou a estimativa ponto, mas não mudou a precisão. Tá bom? Então, isso é uma coisa, às vezes, se você ajusta para variáveis bem fortes, você consegue que o intervalo de confiança fique mais estreito, porque você ajuda a explicar a variabilidade do desfecho e não é relacionada à intervenção em si, né? Você tá vendo? Isso quer dizer que ele escolheu, não necessariamente, assim, ele ajustou e o intervalo de confiança ficou praticamente o mesmo, não é que ele... Porque nesse caso isso não mudou, não influenciou tanto a variabilidade do desfecho baseado na pergunta. Não quer dizer que necessariamente se os dois grupos estivessem mais ou menos balanceados. Não quer dizer. É mais que pegar... A influência daquela variável, que escolheu variáveis... Isso, porque aí, se você pegar variáveis bem fortes, o intervalo de confiança vai ficar mais estreito. Você vai ter mais precisão nas estimativas e talvez seu N seja menor. Você reduz a probabilidade de erro tipo 1. Desculpa, de erro tipo 2, que é não encontrar um resultado quando ele existe. Tá?
Aí aqui tem outras coisas que ele fala. Então, sobre a randomização, ele fala se foi estratificada. Eu acho que ele ajustou isso. Mas... Não, aqui tem análise de resultado, mas eu acho que era estratificada, né? Tá. Vocês sabem o que é a randomização estratificada? O que é isso? Eu acho que ele não estratificou, ele não citou os métodos, falou só com blocos. No caso, você estabeleceria que cada grupo teria que ter uma quantidade X de uma estratificação que ele definiu. Isso aí é randomizar em bloco. Você fazer os blocos. Porque daí, por exemplo, você faz bloco de 2, 4 e 8, você garante que dentro de cada bloco vai ter o mesmo número de pacientes em cada grupo. No bloco de 2 vai ter 1 e 1, no bloco de 4 vai ter 2 e 2, e no bloco de 8, 4 e 4. Em qualquer ordem. Pode ser A, B, 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 B. Pode ser A, B, B, A, B, B. Entendeu? Então, aí você pode fazer vários blocos. A ideia é garantir que você vai ter o mesmo número de pacientes em cada grupo. Estratificou por cento. Estratificou? Estratificou? É esperado, né? O que é estratificar por cento? Vamos dizer, você já tem alguma experiência aqui. Se a gente tivesse um trial aqui, não vai ser. O paciente é UTI clínico 11GS, o outro é UTI clínico 11GN, o outro é UTI 11DM, 11E, 11FF, UTI do trauma. Cada UTI tem a sua especificidade, não tem? Aqui, mesmo sendo o mesmo hospital, cada UTI tem a sua especificidade. Imagina os hospitais diferentes. Então, quando você vai randomizar, se você faz uma sequência única de randomização, vai ser totalmente aleatório, depende de onde ele está. E o que a gente geralmente assume? Que cada centro ele explica parte da variabilidade do resultado. Né? Se ele está num centro que a mortalidade é maior, vai morrer mais. Então, aí qual que é a ideia? Para cada centro, você faz uma sequência de randomização. Isso que é estratificar a randomização. Para cada local, você faz uma sequência. Entendeu? Aí você não sabe quantos que vai incluir, então você espera que cada centro inclua 200 pacientes. Então vai ter uma sequência de randomização de 200 lá. Aí você faz os blocos para garantir que, se a randomização for pequena, se randomizar só 6 pacientes, que os 6 pacientes daquele centro sejam balanceados por cada grupo. Entendeu? Então isso é muito comum de trial muito centro. A randomização ser estratificada por centro e em blocos de tamanho variável. Tá? Por que randomizar em blocos de tamanho variável e não ser bloco só de 4, por exemplo? Porque você vai saber qual paciente vai cair. Se for só de 4, você tem como saber? Se for tipo, 2 foram proteína alta, um foi proteína mais baixa. Eu falo que vai saber que você... Perfeito. Então, aí, se você faz randomização em blocos de tamanho igual, só bloco de 4, o pesquisador que vai incluir, ele vai saber o grupo que vai cair. E aí ele fala assim, putz, esse paciente não cai da proteína alta, eu sei que vai cair da proteína alta. Isso é o que a gente chama de sigilo de alocação. Tá? E sigilo de alocação, se eu não garantir, eu introduzo os viés de seleção no meu estudo. Porque daí o pesquisador vai começar a escolher quem entra ou não quando ele souber o grupo que o paciente vai cair. Tá? Vai ter exemplo disso. Tem um estudo dos mais antigos lá de hipotermia terapêutica, que hoje tudo cai por terra, né? Hipotermia terapêutica pós-parada. O paciente era randomizado, era uma estratégia de pseudonização, era dia sim, dia não. Se fosse hoje, ele caía no grupo de hipotermia. Se fosse amanhã, ele caía no grupo nada. Depois de amanhã, grupo de hipotermia, assim por diante. Tá? Então, baseado no calendário. Então, o pesquisador fala assim, hoje é o grupo de hipotermia, eu não quero que ele caia em hipotermia. Ou assim, hoje é hipotermia, esse paciente aqui é menos grave, vamos botar aí para dar certo. Então, você não garante o de alocação, é totalmente furado. Furou o estudo completamente. Certo? Então, é o elemento mais essencial do trial randomizado é você ter sigilo de alocação, mais do que o cegamento até. Porque o cegamento, às vezes, não dá para você fazer, entendeu? Diga. Esse é um problema também, você ver como foi feita a randomização. Para você ver se as randomizações centrais, que hoje eles falam central, ou gerada por alocação via computador, sempre gerada por computador, minimiza esse risco do pesquisador saber para qual grupo o paciente foi. Mas quando a randomização é local, ele não deixa muito claro, às vezes, como ele foi feito a sequência, falar, às vezes, até envelope, você fica meio envelope, local, aí quando é local, que tem menos controle, o pesquisador que está lá fazendo a randomização em si, tem maior risco dele saber para qual o paciente foi alocado. Então, às vezes, você fala, isso foi randomizado. Aí, às vezes, só randomizado não basta, tem que saber como é que foi feito. Você tem que saber exatamente, tem que estar descrito, para depois poder dizer se teve risco de quebra de sigilo de alocação ou não. Né?
Assim, o envelope opaco em si não é proibitivo, né? Se ele descrever que foi tudo feito direitinho, fez o envelope opaco, você pode utilizar. É uma estratégia, é a mais antiga, né? De harmonização. Só que o envelope tem que ser opaco, essa que é a questão. Tem estudos antigos que eles mostram que o pesquisador conseguia ver que o grupo paciente caía por transiluminação, né? Por olhar contra o envelope não era opaco. Tá bom? Bom, acho que a gente já discutiu bastante coisa aqui, né? Senão fica muito tarde. Então, vamos fazer uma ideia final. Então, o que vocês tiram aí desse estudo para vocês? Arthur? O que você está rindo aí? Pensando no whey protein que nós não nós. Acho que parece que cada vez faz menos sentido a gente correr atrás de uma ficar mais alta, assim. Acho que é isso, pacientes mais graves. Faz sentido a gente dar proteína a mais. Acho que o usual tá de bom tamanho. Beleza? Bom, a gente tem que trocar pelo menos da usual, né? É. Esse 0,8 a 1,2 aí, que nem isso a gente dá às vezes. Tá bom. Acho que ficaria como recado principal esse. Esse é o maior estudo que testou isso até agora. Tem um estudo australiano que vai sair também, que é o Target. Qual que foi o deles? O de... Então, mas tem o Target 2. De proteína, né? Eles fizeram com proteína. Agora, vamos olhar quem acredita no negócio. Quais são as críticas que você pode fazer para dizer assim, esse estudo aqui está tudo errado e proteína mais alta funciona assim? Não teve paciente cirúrgico. Tá bom, cirúrgico. Realmente a questão do trauma, do bebê, da polícia. Tentando vestir a cara força. Tá bom, isso é uma... Mas isso, na verdade, isso é o seguinte, não dá nem para você generalizar para essa população. Você tem toda razão. A gente não pode nem discutir em relação a essa população. Aqui é paciente clínico. E o dato queimado, né? Porque é um clássico de proteína alta também. Esse de questão de time. Joia. Não foi personalizado. Essa que é a clássica. Não foi personalizado. Tinha que, no começo você vai devagar e aí depois tem que personalizar a terapia ao indivíduo lá. Então, isso é o que está muito em voga hoje. E todo trial que dá dentro do terapia intensiva, o pessoal traz para isso aí. É que tem que medicina personalizada a solução. Tá? Você não vê muito isso. Eu não sei se é a solução ou não. A verdade é que a gente ainda não tem evidência de que seja a solução, entendeu? O problema é que a medicina personalizada não pode ser a medicina que você faz o que você quiser, né? Porque, muitas vezes o pessoal fala da medicina personalizada assim, eu faço de tal jeito. Aí não é bem isso que a gente deveria fazer. A ideia da medicina personalizada seria assim, identificar um subgrupo de pacientes baseado em fenótipo clínico, que é o que está surgindo agora, né? E aí eu identificaria qual paciente precisa de proteína baixa e qual que tem malefício de proteína alta, etc. Né? Então, isso vai ser uma etapa adiante e vai ser muito difícil de ser feito. Né? Não é simples a gente responder pergunta nesse aspecto. Né? E aí a gente teve uma reunião ano passado com o pessoal da nossas linhas disciplinares, né? Tem trabalhos menores mostrando assim, se você der mais proteína na hora que o paciente está fazendo atividade física, porque aí talvez seja um benefício. E aí eu acho que tem um racional bem forte. Né? Você só vê o Douglas aí. Quanto você come de proteína? Quanto que é? 2 por dia? 2 gramas por quilo. 2 gramas por quilo. Então, eu devo comer 2 gramas por quilo, mas eu sou gordo e o Douglas é forte. Qual que é a diferença? O Douglas faz o quilo. Então, do ponto de vista fisiológico, faz mais sentido você dar mais proteína quando o paciente está fazendo exercício, né? Mas, às vezes, assim, 2 gramas talvez seja muito. 2 gramas é o que um atleta de alto rendimento, fazendo musculação uma vez por dia, 1 hora por dia, consegue ganhar de peso. Né? Agora, imagine na UTI. Eu acho que 2 gramas talvez seja muito aí. Para o paciente conseguir incorporar essa proteína. E tem que ser numa fase que ele não está mais catabólico. Se ele está catabólico, você vai dar proteína, ele vai perder a proteína. Entendeu? Você só vai estressar todo o metabolismo dele, né? Você dando a proteína fazer muito. Com essa sensação que eu tive, comecei a ler certinho. Quando eu vi o químico, eu pensei, cara, interessante, mais proteína, como é que vai ser a reabilitação, e quando eu vi a mão, estava assustadinha. Tem tanta coisa. Legal. O que você acha? Você acha que a mortalidade e desfecho funcional, como é que isso anda? Não, na verdade, eu fiquei curioso para saber o pós-60 dias. Né? Tá. Olha, eu imagino que eles vão tentar mostrar isso. Mas eu não me lembro, assim, eu posso estar bem errado,
Mas eu não me lembro de nenhum estudo que tenha mostrado um sinal invertido muito grande. Aqui a mortalidade foi maior, não foi 750, mas foi maior no grupo proteína alta. Eu não lembro de nenhum trabalho que mostrou que morreu mais, mas no fim o desfecho funcional foi melhor. Geralmente vai junto. Tá? Pode acontecer de morrer menos e o desfecho funcional não ser melhor. Isso pode acontecer. Mas de um grupo morrer mais e no fim o desfecho funcional ser melhor, eu acho que é bem pouco provável. Não lembro de ter um estudo de terapia intensiva que tenha mostrado isso. Esses que fizeram o segredo de 6 meses em um ano. Tá? Embora a gente se preocupe mais com isso, eu acho que se a gente olhar para a mortalidade, dias livres, a gente vai capturar a maior parte das coisas como o paciente vai falar na frente. Geralmente, o mato te deixa mais fraco. Fazer essa Então não faz intervenção, diferença. fazer uma intervenção que se ele não morrer, aí ele vai deslanchar, né? Exato. Elas são demais fortes. Mas você tem toda razão. Seria legal ver, ainda mais que assim, a nutrição, tem a ver com massa muscular, que ela possa ter você chorar lá no detalhe. A gente vai ver bastante trabalho assim, vai ter muita coisa para discutir. Tá bom? Bora almoçar aí. Beleza, parabéns. Agora eu tenho que jogar. Social. Acho também.